é hora do grande debate. Eu lembro, que o quadro é um grande sucesso na CNN americana, é um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo com o grande debate é o quê? É apresentar todos os dias temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para que você construa conosco a sua opinião, a sua forma de pensar. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. Tudo por causa, das declarações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. O pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República cita o possível cometimento de vários crimes, tanto pelo presidente quanto pelo ex-ministro. Esse é o nosso primeiro tema do grande debate de hoje. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em Direito Penal. Boa noite, Augusto. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Hoje, quem começa é você, Augusto, por favor. Vamos lá, boa noite a todas e todos. Eu gostaria, antes de fazer uma pequena cronologia dos fatos, porque eu estou vendo algumas pessoas confundindo algumas questões, então é importante que a gente discuta sobre efetivamente o que está acontecendo. Vamos lá. O ex-ministro Sérgio Moro fez um discurso de demissão em que ele aponta uma série de fatos que, em tese, podem configurar crimes esses praticados pelo presidente Jair Bolsonaro. Horas depois é feito um pedido de instauração de inquérito pela Procuradoria-Geral da República. O procurador Augusto Aras pede a instauração de inquérito policial. Depois desse pedido de instauração de inquérito policial, o presidente Bolsonaro faz um pronunciamento, rebatendo a fala de Moro e trazendo novos fatos. Além disso, o ministro Moro também apresentou, num jornal de televisão, algumas provas, mais especificamente conversas telefônicas, que conversas telefônicas também foram apresentadas no dia seguinte pela deputada Carla Zambelli, aqui na CNN. Depois disso tudo veio a decisão do ministro Celso de Mello, fazendo o que deveria ser feito, instaurando um inquérito policial para investigar os crimes a ele relatados naquele momento. Primeiro eu faço um parênteses. A decisão do ministro Celso de Mello é uma peça que vale a leitura de qualquer pessoa, mesmo aquelas que não têm formação jurídica. O ministro Celso de Mello, que vai se aposentar no final desse ano, vai causar uma falta enorme para o Supremo Tribunal Federal. Espero que o presidente Bolsonaro consiga colocar alguém da altura do ministro Celso de Mello na cadeira. Pois bem, o que nós temos de concreto agora? As condutas do presidente relatadas pelo ex-ministro Sérgio Moro já estão sendo investigadas perante o Supremo Tribunal Federal. O ministro Sérgio Moro também, indiretamente, é investigado neste mesmo inquérito porque Augusto Aras diz que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter cometido uma série de crimes. Se ele não cometeu esses crimes, o ex-ministro Sérgio Moro cometeu um outro crime, que é o de denunciação caluniosa e também algum crime contra a honra. Então, no momento, é especificamente em relação a esses crimes e somente a esses crimes que o ministro Sérgio Moro está sendo, vamos dizer assim, investigado. Feita essa cronologia, o que eu gostaria de trazer? O ex-ministro Sérgio Moro precisa ser investigado por outros fatos. Outros fatos que foram relatados pelo presidente Jair Bolsonaro, fatos que foram relatados nas próprias conversas que ele disponibilizou, que a deputada Carla Zambelli disponibilizou e que a própria entrevista do ex-ministro Sérgio Moro, quando de sua demissão, também trouxeram para a população. Então, é essencial neste momento que haja uma nova investigação, especificamente em relação aos fatos trazidos para nós e de autoria possível do ministro Sérgio Moro. Eu vou, ao longo do debate, trazer mais especificamente quais seriam esses possíveis crimes por ele cometido, mas é importante para que haja transparência, para que a gente possa, num curto espaço de tempo, virar essa página, que essa investigação também prossiga. Então, essa é a minha fala inicial e depois eu trarei alguns detalhes específicos das possíveis condutas relacionadas especificamente ao ministro Sérgio Moro. Tá certo. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Eu vou fazer algo similar ao doutor Augusto, porque eu também acho que para debater o inquérito, vale a pena a gente analisar os acontecimentos que ensejaram o pedido de investigação. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele tomou uma decisão jurídica e política ao escolher a forma de comunicar a sua demissão. Então, vamos retomar os fatos incontroversos. Primeiro,
O presidente firmou, sim, um compromisso público de que o ministro da Justiça teria carta branca para gerenciar sua pasta e que não influenciaria na nomeação de cargos. Segundo, o presidente, fazendo uso da sua autoridade, descumpriu o combinado e exonerou, sem anuência do ex-ministro, o então diretor-geral da Polícia Federal. Terceiro, o ex-ministro pediu demissão com base nesse evento, o que soa razoável e coerente. Mas percebam que para comunicar o seu desligamento, bastaria a Sérgio Moro relatar o episódio do afastamento do diretor da PF, que estava comprovado e documentado no Diário Oficial da União, e essa discussão orbitaria só no campo da moralidade, da política, porque juridicamente o cargo é de livre nomeação da presidência da República. A saída de Moro seria uma perda inestimável para o Brasil e para o governo, como de fato foi, mas a polêmica terminaria aí. Só que o ex-ministro foi além. Ele testemunhou supostas e reiteradas tentativas de ingerência política no órgão policial. Interferências essas que poderiam ter, abre aspas, resultados imprevisíveis. Ao fazer essa alegação, o Moro sabia que estava criando um novo fato político-jurídico, a possibilidade de impeachment. Quando nós debatemos esse tema no calor dos acontecimentos, na última sexta-feira, a gente não conhecia as supostas provas que o ex-ministro da Justiça apresentaria à imprensa. E eu confesso que fiquei bem surpreso, porque o que foi submetido a público, embora de certa forma corrobore a linha narrativa do Sérgio Moro, são evidências padrão Intercept. São vazamentos de conversas privadas que não comprovam nada, porque não contém fato ilícito incontroverso. Sobre o print com a deputada, que o doutor Augusto trouxe aqui, que inclusive é a afilhada de casamento do ex-ministro, nós vemos só uma tentativa frustrada de articulação política por cargos sem anuência formal do governo federal. E sobre o print com o próprio presidente da República, nós vemos a confusão do Bolsonaro ao ignorar que a condução do inquérito que estava sendo criticado se dá via STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, que está alheio a qualquer interferência. E uma linha de defesa óbvia é o presidente alegar que suspeitava de perseguição política aos seus apoiadores e por isso estava insatisfeito. Então, se a oposição ao governo Bolsonaro, na política, na mídia, na justiça, estava esperando alguma grande revelação nos prints do Moro, ela deve ter ficado muito frustrada. Para usar uma expressão popularizada pelo próprio ex-ministro, a montanha pariu um rato. E isso tem implicações sérias, porque joga o ônus moral dessa polêmica de volta para o colo do acusador. As provas que nós conhecemos, elas são insuficientes. E se há mais provas, por que não submetê-las à população que, de certa forma, está aflita? A divulgação também vai ser padrão conta-gotas, padrão Intercept? Bom, e para fechar, um último elemento que eu pesquei aí na fala sempre muito ensaboada e diplomática do Procurador-Geral da República. É possível que o inquérito conclua que não houve crime de nenhuma parte? Porque, em última análise, há sim bons argumentos para sustentar que trocar a direção da Polícia Federal pode configurar interferência política em investigações. Mas também há bons argumentos no sentido contrário, tanto que a lei permite a troca a qualquer tempo. Então, concluindo, foi o Moro que saiu atirando, mas é o STF que vai decidir se esse tiro vai acertar o presidente, sair pela culatra ou passear pelo vazio. Augusto? Vamos lá. Primeiro, vazamentos. Aqui não é um episódio de vazamento, é um episódio de disponibilização das suas próprias conversas. Vazou a conversa dele, mas dele, não particular é aqui, dele. Não é aqui uma questão de alguém ilegalmente ter acessado conversas. Então, é, na verdade, uma disponibilização de uma conversa particular sua. Que eu concordo com a seguinte fala que eu já fiz, óbvio, eu concordo com o que eu já falei, mas acho que as provas elas não têm que ser apresentadas nem num programa de televisão, por mais que seja jornalístico, as provas têm que ser apresentadas, também não a conta-gotas, têm que ser apresentadas no inquérito policial, inclusive que já vai ter em breve, porque essa é uma das determinações do inquérito, a oitiva do ex-ministro Sérgio Moro. Voltando, então, aos pontos que me preocupam bastante e que precisam ser investigados sobre a postura do ex-ministro da Justiça. São 3 deles que me chamam a atenção. O primeiro deles, quando a afirmação do ministro, isso que é bem importante, essa palavra e esse fato sai de um relato do próprio ministro, de que já haveria tido, no passado, uma ingerência política na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, no momento em que houve a troca. Isso é uma afirmação feita pelo ex-ministro. Se o ex-ministro, naquele momento, tomou conhecimento dessa ingerência ilegal
nas palavras dele, porque política, na troca de superintendente no Rio de Janeiro, ele deveria ter imediatamente comunicado tal fato às autoridades. Ele, como funcionário público e pelo cargo que ele ocupa, ele tem a obrigação de, assim que toma ciência de um fato criminoso, comunicar esse fato às autoridades. Se ele não faz isso, ele prevarica. Tenho certeza que o espectador já ouviu falar isso várias vezes. É o crime de prevaricação. E que essa comunicação tem que ser imediata, ela não pode ser no momento em que a pessoa que fique sabendo desse fato acha melhor comunicar. A comunicação deve ser imediata, coisa que o ex-ministro Sérgio Moro não fez. O segundo ponto é a famigerada pensão. Esse ponto, sinceramente, eu tenho até um pouco de incômodo de trazer, porque no contexto em que ela foi falada pelo ex-ministro, na sua demissão, tinha um componente de proteção familiar. Evidente que uma pessoa que foi juiz federal há 22 anos e ocupa o cargo de ministro da Justiça tem que se preocupar com a sua família, principalmente com a saúde e com a segurança da sua família. Então prefiro me referir a esse fato como um ato falho dele. Ele não queria dizer que, na verdade, tinha uma pensão especial para ele, coisa que sim poderia configurar um crime. E o terceiro e mais grave, e esse sim muito grave, até porque sai da boca do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, a seguinte frase: mas, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, : você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Gente, vamos voltar. Essa frase foi dita pelo presidente da República num pronunciamento oficial no mesmo dia em que o ex-ministro pede demissão. Está aqui o presidente da República afirmando que o ex-ministro cometeu, sim, um crime, de acordo com a afirmação dele. E que crime é esse? Um crime bastante grave, que é o crime de concussão, que é o artigo 316 do Código, que diz o seguinte: exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Eu vou aqui só fazer uma pequena interrupção. Vou até copiar um pouco a Mona Lisa. Sempre, toda vez que eu for tratar de um tema, imputar hipoteticamente a prática de algum crime para qualquer pessoa, sempre vocês têm que entender o seguinte: eu estou fazendo essa afirmação em tese, hipotética, com base nas informações que me são disponibilizadas em fontes públicas. E sempre observando o princípio, um dos mais caros da nossa Constituição, que é o da presunção de inocência. Então eu estou apenas trazendo fatos, relatando fatos e fazendo uma interpretação jurídica desses fatos. Não estou dizendo que A ou B cometeram um crime. Quem tem que dizer isso é o Ministério Público Federal e quem tem que julgar isso, nesse caso, é o Supremo Tribunal Federal. Para terminar, uma frase dita, na verdade, colocada na decisão do ministro Celso de Mello, me chamou muita atenção pela atualidade dela. É uma frase de um ex-ministro do Supremo, na verdade, ex-ministro do Supremo já nos idos de 1890, o ministro João Barbalho. Disse ele o seguinte: não há perante a lei republicana grandes nem pequenos, senhores nem vassalos, patrícios nem plebeus, ricos nem pobres, fortes nem fracos, porque a todos irmana e nivela o direito. Esses são os fatos. O ex-ministro Sérgio Moro precisa ser investigado por esses fatos. Belíssima citação, doutor. Você já terminou, mas eu vou, antes de fazer a minha argumentação, eu fiquei com uma dúvida na sua fala sobre o tipo penal de prevaricação, porque eu acho importante esclarecer isso para o grande público. O que acontece, né, se você está diante de uma prática ilícita, que seria aí nesse caso, né, a interferência política em uma investigação policial, mas você logra êxito em barrar essa prática ilícita. Mesmo assim, permanece a necessidade de comunicação do fato? É uma dúvida interessante, mas nesse caso específico ele não teve êxito em barrar, porque houve a alteração, houve a substituição do superintendente da polícia. Um outro fato que também dizem que foi ligado à questão de aposentadoria. Mas depois das investigações, na verdade era uma questão de produtividade da Polícia Federal, sim. Mas você tem um outro fato bastante concreto, que eu não trouxe aqui porque eu achei esse menos relevante, mas a questão de Mossoró, que o presidente falou mais de uma vez, que eu mandei a Polícia Federal lá colher o depoimento da pessoa e depois eles trouxeram o depoimento para mim. Gente, pode parecer muito normal isso na cabeça do presidente, infelizmente, mas isso você não pode fazer. Você não pode mandar a Polícia Federal, ao seu bel prazer, colher um depoimento de uma pessoa e depois entregar esse depoimento para o presidente. Isso é violação do sigilo funcional, por exemplo, pode ter uma série de crimes que, se o ministro Sérgio Moro tomou conhecimento naquele momento, ele tinha a obrigação legal de comunicar esse fato para as autoridades e não fez. Tá.
Bom, então eu vou pegar carona também num outro trecho da sua argumentação, porque você trouxe aqui para nós a resposta, né, do presidente Bolsonaro, dada no mesmíssimo dia, às 17 horas, em coletiva de imprensa, e, bom, ele se manifesta publicamente e oferece a sua versão dos fatos. Ele diz que o ex-ministro Moro era intransigente e insubordinado, né, e eu acho que o mais importante é que concordamos que usava uma possível nomeação ao STF como moeda de troca. A gente tem uma última comunicação entre ele e uma deputada federal, mas que não tem procuração para falar em nome do governo. Então, por isso que eu disse, por mais que isso enseja uma interpretação mais favorável à linha narrativa do ex-ministro, ela não é uma prova definitiva e cabal, e não dá para a gente estabelecer aí de forma incontroversa o que realmente aconteceu e se essa nomeação ao STF era utilizada ou não como moeda de troca e de quem que partia essa barganha, né? Bom, quanto à questão da interferência nas atividades policiais, que eu acho que é o tema mais caro, principalmente em relação ao presidente da República, né, o que o presidente Jair Bolsonaro alegou foi que, primeiro, ele gostaria de ter relatórios periódicos da Polícia Federal. Isso é uma coisa extremamente vaga e genérica. Isso pode ser relatório de produtividade, por exemplo. Ele também disse que estava preocupado com a seletividade e a ineficiência das investigações, especialmente aquelas relacionadas a crimes contra ele e contra a sua família. Por isso que eu falei que a linha de defesa para o presidente é muito fácil, porque a gente está tratando aqui de tipos muito abstratos. Então, existem bons argumentos, como eu disse, para sustentar que a troca da direção na Polícia Federal não configura interferência política. E eu acho que a defesa do presidente, né, se chegar a tanto, ela vai se lastrear, inclusive, na legislação, né, que aí de forma absolutamente constitucional prevê justamente essa possibilidade de troca a qualquer tempo, né? Então, vai precisar de uma prova definitiva, né, cabal, de que a troca foi motivada única e exclusivamente para realizar interferência em processos, em inquéritos, investigações e por aí vai. Essa é uma prova muito difícil, especialmente considerando, né, doutor, que em entrevista recente o ministro Moro declarou peremptoriamente que não havia interferência do presidente da República. Mas o fato tem que ser investigado. Né? Não, claro, mas a gente está falando do ponto de vista do Moro perante a sociedade, porque exatamente o que você falou, se houve interferência anterior, ele pode incorrer no tipo penal que você muito bem explicou para nós aqui, né? Então, a gente tá falando de um espaço de tempo um pouco mais restrito, né, entre janeiro e agora, o mês de abril, e, enfim, não é uma prova tão fácil. Por isso, eu acho que talvez, como eu disse no começo do meu argumento, o tiro saia pela culatra. Querem continuar nesse assunto ou vamos para o segundo tema? Podemos. Podemos? Podemos. Caio, também podemos? Até porque tem elemento novo aí nesse segundo tema com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Eu já explico para você que está nos acompanhando qual é o nosso segundo tema. É que o jornal Estado de São Paulo conseguiu na Justiça o direito de receber o resultado dos testes para o coronavírus do presidente Jair Bolsonaro. Na decisão da Justiça Federal, a União tem um prazo de 2 dias, então, para fornecer os dados. A Advocacia Geral da União vai recorrer, esse é o nosso segundo tema, mas antes do Caio começar a discussão desse segundo tema, agora há pouquinho o presidente Jair Bolsonaro chegou ali na residência oficial, no Palácio da Alvorada, falou sobre uma série de assuntos, inclusive sobre esse. Vamos ouvir o presidente, aí a gente vem para o debate. Infelizmente eu não tenho aqui o número da lei nem o artigo, né? Mas desculpa aqui, se nós dois tivermos com AIDS, por exemplo, a lei nos garante o anonimato, tá certo? Porque para mim tem que ser diferente. Vocês nunca me viram aqui rastejando, com coriza. Eu não tive, pô, eu não minto. Da minha parte não tem problema mostrar, mas agora eu quero mostrar que eu tenho o direito de não mostrar. Para que eu vou? Olha aqui, eu não tô. Para que isso? Vamos lá então, Caio, você começando. Bom, eu já vou comentar aí essas últimas falas do presidente, que eu não tinha tido acesso até o momento. Mas, enfim, bom, quando eu vim para a CNN, uma das coisas que mais me motivou, Mona Lisa, Augusto, foi essa inestimável oportunidade aí de trabalhar e aprender num ambiente de excelência, né? Então, essas expectativas, dia após dia, elas têm sido confirmadas, afinal, eu tenho colegas que são verdadeiros professores. Bom, hoje eu tive a oportunidade de assistir o grande debate da manhã
né, com os doutores Tiago Anastácio, a doutora Gisele Soares também, e eles falaram sobre esse tema. E, bom, além da discussão muito produtiva, muito respeitosa, os debatedores deram uma aula sobre direito processual e garantias fundamentais. Então, eu recomendo aí ao nosso espectador noturno, né, que perdeu esse conteúdo ao vivo, que se inscreva, acesse o canal da CNN Brasil no YouTube e assista. Bom, então, registrando aí esse merecido elogio, né, aos nossos colegas, eu vou destacar para o nosso telespectador alguns dos argumentos levantados por eles, né? Em primeiro lugar, é muito importante a gente destacar que houve uma concordância quanto à flagrante ilegalidade processual dessa decisão. Há controvérsia sobre a legitimidade de uma empresa privada de comunicação em defender direitos difusos e coletivos. Há controvérsia sobre a utilidade processual da divulgação de exames feitos em 12, se não me engano, 17 de março, sendo que a sentença é do final de abril. Há controvérsia sobre, obviamente, a quebra de sigilo em questões personalíssimas de intimidade, privacidade, até imagem, todas essas resguardadas pela Constituição Federal. Mas, fundamentalmente, há uma controvérsia quanto à competência do juízo. Um chefe de Estado deveria estar sujeito aí a decisões impostas pela Justiça Federal? Ou, para reformular melhor a pergunta, o presidente da República deve fazer ou deixar de fazer algo por determinação de um juiz de primeiro grau? E aqui a concordância, inclusive da minha parte, é total. Não, claro que não, óbvio que não. O foro competente é o Supremo Tribunal Federal. E olha, hein, doutor, eu sou um ativista, né, contra o foro especial por prerrogativa de função, mais conhecido com aquele palavrão, né, foro privilegiado. Mas isso é porque no Brasil o foro privilegiado se tornou um instrumento de impunidade que torna a justiça morosa e protege mais 50 mil autoridades públicas. Agora, no caso das mais altas autoridades da República, o foro especial ele tem o condão de proteger o cargo, né, de ataques políticos travestidos de processos judiciais, o que talvez seja o caso desse processo intempestivo e dessa decisão que é flagrantemente ilegal, que precisou de muita ginástica hermenêutica para se materializar e certamente será reformada nas instâncias superiores. A real intenção desse processo, que se arvora de uma forma muito cínica naquele vago conceito de interesse público, é gestar um fato político. Então ele quer incutir a dúvida sobre a declaração do presidente de que não contraiu a doença, aliás, surtiu efeito. Bom, e aí nós temos elementos muito mais interessantes para o debate, porque na questão jurídica, tanto o processo quanto a decisão são uma ficção legal, representam direitos que não existem. Augusto? Até que enfim a gente vai discordar bastante de um tema. Finalmente, hein, doutor? Eu acho a decisão absolutamente legal. Inclusive, a construção da juíza de primeira instância é bastante interessante, mas eu vou voltar aos fatos para depois comentar a decisão. Primeira coisa, 23 pessoas que participaram da comitiva numa viagem oficial aos Estados Unidos, em companhia do presidente, foram infectadas pelo Covid-19, certo? O presidente, no retorno de sua viagem, faz 2 ou 3 exames, isso está um pouco ainda incerto, e publicamente, espontaneamente, se manifesta dizendo, não peguei. Nos 2 exames, ele divulga. No Estado democrático de direito que nós vivemos, ainda bem, a publicidade é a regra, sempre. O sigilo é a exceção. A Constituição Federal, ela garante a todo e qualquer cidadão receber dos órgãos públicos, do Poder Executivo, da Presidência da República, informações no seu interesse particular ou no interesse coletivo de outras pessoas. Com 2 exceções. Se essa informação, de alguma forma, trouxer um problema de segurança para o Estado, ou se ela for protegida pela intimidade. E é esse o ponto que a gente tem que trabalhar aqui. Porque a informação, se ele se infectou ou não é uma questão de segurança nacional. Com relação especificamente à intimidade e o direito de intimidade do presidente, fala que, inclusive, ele fez hoje no Palácio do Planalto. Quem espontaneamente já abriu mão desse direito à intimidade foi o próprio presidente, no momento que publicamente, espontaneamente, esponte própria, por vontade dele, por 2 vezes, já disse que não contraiu. 3 vezes, ele acabou de fazer isso mais uma vez. Então, este direito à intimidade e à privacidade, ele já foi violado por ele. A lei de acesso à informação, que foi essa que o presidente não soube trazer aí o artigo específico, ela trata desse tema de uma forma bastante interessante.
A lei de acesso à informação, que é utilizada pelo jornal que pediu essa informação, cuja juíza deu a decisão correta de conceder essa informação para o jornal, ela diz o seguinte, que para você acessar dados pessoais, você precisaria ter o consentimento expresso do indivíduo. Obviamente, o consentimento nós não temos do presidente. Salvo, e aqui esse é o trecho da lei, artigo 31, parágrafo 3º. Essa autorização é dispensada se a informação for necessária à prevenção e ao diagnóstico médico. A gente já poderia encaixar de alguma forma. Ou ainda na defesa de direitos humanos e a proteção do interesse público. O que diz a lei de acesso à informação, então? Que para obter dados pessoais, um exame, no caso a gente poderia considerar um dado pessoal, essa dispensa da expressa manifestação concordando da parte especificamente do presidente, ela pode ser dispensada. E por que neste caso específico ela tem que ser dispensada? Porque o presidente reiteradamente foi às ruas não respeitando critérios mínimos de higiene. O presidente tirou foto, ficou próximo de pessoas, promoveu aglomerações, chegou até a beijar a mão, na verdade, ter sua mão beijada por terceiras pessoas. Tendo ele voltado de uma comitiva em que 23 pessoas se infectaram, o mínimo que o presidente deveria fazer, por ser sim um interesse público, no meio de uma pandemia, uma questão sim de saúde pública, é ter a decência de mostrar o exame, porque não mostrar o exame deixa a população inteira em dúvida. Quem garante, quem tem 100% de confiança que, de fato, o presidente não foi infectado? E essa é uma informação relevante. Se ele tivesse ficado dentro do Palácio do Planalto, isolado, cumprindo suas tarefas, poderia até ser menos relevante. Mas a gente viu reiteradas vezes, ao longo das últimas 2, 3 semanas, o presidente vai à rua, toca as pessoas, promove aglomerações. É direito dessas pessoas que, direta e indiretamente, tiveram contato com o presidente, ter certeza se, de fato, ele se infectou por Covid-19 ou não. Até porque ele mesmo, por vontade dele, já abriu mão desse direito de intimidade e a privacidade dele no momento em que ele divulgou o resultado do exame, mas não o documento. Caio? Olha, doutor, ainda que eu concordasse com a sua argumentação... Não vai concordar, porque aí a gente vai ficar... Na verdade, ele vai acabar demitido se a gente continuar concordando tanto. Bom, enfim, ainda que eu concordasse com toda a sua argumentação, ela não abordou o cerne, né, da minha linha argumentativa, que é essencialmente processual. Né? Por isso que essa discussão é tão interessante. Ela tem um aspecto processual e ela tem um aspecto de mérito, que você trouxe muito bem aqui. Mas, assim, uma coisa está umbilicalmente ligada à outra. Né? A gente não pode, porque a gente concorda com o arrazoado aí da decisão ou até da sustentação da ação do Estado de São Paulo, simplesmente ignorar o fato de que, de repente, esse juízo não tem competência, que o interesse público temporal já caiu, esse tipo de coisa. Mas, assim, eu tenho uma questão para te colocar que é muito pertinente. Você disse que o presidente da República abre mão do sigilo a partir do momento em que ele dá uma declaração, certo, em relação à própria saúde, de que ele não contraiu a doença. Vamos pensar numa outra situação de saúde pública e de intimidade e privacidade individual. Imagina que eu acusasse um parlamentar de uso de drogas, certo? Ou, enfim, uma autoridade governamental. Falo, olha, isso que você fez, ou enfim, falo o seguinte, você não está dentro das suas plenas faculdades porque você está em estado de fissura e você é usuário de drogas. Vem o parlamentar e diz, não sou. Isso geraria para ele a obrigação de provar, ou seja, fazer um exame e provar aquilo que ele está dizendo? Não, porque a gente vive num país em que, além da presunção de inocência, no caso das declarações do presidente da República, existe a presunção de veracidade. Né? Eu fiz uma pergunta retórica, porque geralmente, quando as teses elas são pertinentes, elas resistem à argumentação em extremes. Né? Então, quando a gente força um pouquinho a barra, e basta a gente trocar um pouco o caso para mostrar que isso não é verdade. E a gente sabe muito bem qual que é a finalidade política aqui, né, doutor? Eles querem, havendo a possibilidade do presidente se contradizer, o fato jurídico relevante seria considerar a declaração do presidente como um ato oficial, né? Então, uma declaração oficial à nação. E aí, a partir disso, se ele mentiu, isso teria alguma antijuridicidade. Eu acho que é por aí a questão, por isso que eu considerei muito mais política do que qualquer coisa. E, de novo, essa decisão vai ser reformada, eu acho que você sabe disso, porque na questão processual ela carece aí de muitas prerrogativas legais.
Eu não vou entrar na questão processual, senão o espectador vai achar que a gente está aqui num debate jurídico. Obrigada. Deixar todos extremamente incômodos com isso. Mas eu queria comentar a fala do Caio com relação a eventual uso de drogas por algum parlamentar e que ele não teria obrigação nenhuma de mostrar um exame, a coisa que o valha. Eu concordo, mas tem uma diferença para mim bastante grande. O consumo de drogas ou a adição de drogas, ela não é contagiosa. Não é contagiosa. Essa doença do presidente, se ele teve ou não, é contagiosa. Sim, mas Mais o seu uma vez, argumento diz respeito especificamente a abrir mão do próprio sigilo. ele já abriu mão. Ele abriu mão do sigilo. A partir do momento que ele vai numa rede social e fala, olha, eu não tive a doença, ok, mas mostra o exame como outros governantes fizeram. O governador do estado de São Paulo fez, vários outros governadores fizeram. Na verdade, essa insistência em não mostrar o exame, ela só deixa mais, de alguma forma, obscura, de alguma forma mais duvidosa, a afirmação de que ele não pegou, porque convenhamos, gente. Aqui a gente não parte de uma premissa, a gente não parte de uma dúvida completamente real. São 23 pessoas infectadas dentro de uma comitiva que viajou mais de uma semana nos Estados Unidos. Almoçaram, jantaram, pegaram o mesmo avião. É muito estranho. Pode ser que não tenha acontecido. Espero que, de fato, o presidente não tenha sido infectado, mas convenhamos que é bastante estranho ele ter sido um dos únicos da comitiva que não foi infectado, tendo tido uma proximidade muito grande com pessoas confirmadamente infectadas. Então, acho que ele criou. Será que pode ser pelo histórico de atleta dele? Tenho certeza que não. Eu acho que ele próprio criou esse fato político. Eu concordo com o Caio nesse ponto. É muito mais um fato político. Eu acho que existe, sim, o interesse legítimo nacional, principalmente das pessoas que tiveram contato com ele, de ter certeza se ele se infectou ou não. Mas virou um fato político porque o presidente transformou isso num fato político. Isso não era um fato político inicialmente. Se ele tivesse mostrado esse exame lá para trás, há meses, no começo da pandemia, a gente não estaria tratando desse tema. Ele criou esse fato político e agora, se essa decisão não for reformada, eu não tenho tanta certeza de que ela será reformada, porque são 48 horas necessárias para o cumprimento. E o presidente tiver que mostrar isso, e vamos só imaginar uma hipótese, e ele não consiga mostrar esse documento, isso deixa de ser um fato político para ser mais um fato para agregar nessa enorme crise institucional e política que nós estamos vivendo, justamente nesse momento de pandemia com, eu não posso nem falar, dezenas e milhares de mortes no país todo. Na verdade, a gente traz a questão mais para o juridiquês por amor ao debate, né, doutor? Porque a gente sabe que aí, na parte legal, é muito difícil, de fato, que essa decisão prevaleça, essa decisão judicial. Como eu disse, processualmente, ela é flagrantemente ilegal, mas você tem, obviamente, o elemento moral, né? Porque isso seria uma prova muito fácil, né? A alegação do presidente tem uma prova muito fácil, com pouquíssimos danos aí à sua imagem pessoal. E, pelo que eu entendi do trecho que foi exibido aqui para a gente, ele simplesmente está querendo colocar o seu ponto aí em defesa das suas garantias fundamentais por uma questão de birra constitucional. É mais um garantista de ocasião. Vamos chamar assim. E você sabe que isso até me motivou, de certa forma, doutor. Eu tenho que vir a público, porque isso não ficou muito claro. Bom, eu fui afastado aqui, né, da CNN por suspeita, né, de contaminação pela Covid-19. E, à época, quando eu fui ao hospital, eu não consegui fazer o exame. Os exames estavam esgotados, só para pacientes graves. Então, eu fiz o que eles chamam de teste de rastreio. Eu fiz o exame, aquela tomografia, né, e deu um padrão que é caracterizado como Covid, tem lá no atestado CID da doença, e eu fiquei muito curioso de saber se eu tinha realmente contraído a doença ou não, até porque existe um tratamento experimental baseado em plasma, e eu tenho toda a intenção já de fazer essa doação, e hoje eu fiz o teste e, de fato, eu contraí a doença. Então, eu estou na parte legal dessas estatísticas, dessas tristes estatísticas que você trouxe aí como um paciente recuperado, e também só para deixar aqui o meu compromisso público, se precisar eu mostro os exames comprovando que eu, infelizmente, contraí essa doença. Nessa mesma entrevista coletiva, o presidente também foi perguntado sobre um assunto relevante. Hoje, o Brasil passou de 5.000 mortes pela Covid-19, passou o número de mortes em relação aos dados oficiais da China, e em 24 horas, 474 novas mortes no nosso país. Bom, a análise desses números ficam para um próximo dia. Agora, os argumentos finais, começando com você, Caio, por favor. Bom, eu acho que vale a pena voltar para o nosso tema inicial, né, que
que é o inquérito, no STF. A gente está com uma crise institucional instalada no Brasil. A população está extremamente apreensiva, né, e aflita. E aqui eu faço um apelo público, né, ao ex-ministro da Justiça que apresente as provas, não no padrão Intercept, né, não a conta-gotas, né, mas que submeta aí todas as provas também ao público, já que ele fez isso parcialmente. Eu fui extremamente crítico aos métodos do Intercept à época, quando eu comentei os episódios relacionados à Vaza Jato. E uma das críticas era justamente essa, é você deixar a população em estado de aflição, né? Qual o interesse público disso, certo? Então, para a gente não incorrer naquela falácia de 2 pesos e 2 medidas, eu acho que seria de bom tom ao ex-ministro que fizesse isso. Seus argumentos finais, Augusto, por favor. Eu realmente gostaria de tratar aqui, nesses dias, de como a gente vai conseguir tentar, num curto espaço de tempo ou num médio espaço de tempo, voltar à normalidade. Mas as notícias, infelizmente, sempre que eu venho aqui nessa minha fala final, eu trago notícias ruins, porque as notícias ruins não param de aparecer, né? Eu acho que a gente está, num futuro bastante próximo, numa situação pior do que nós estamos nesse momento. E olha que a situação que a gente está agora já é bastante ruim. A última coisa que a gente precisaria é ter uma crise institucional, uma crise política. Só que, reiteradamente, dia após dia, fatos novos surgem e a gente não dá para esquecer, não dá para deixar esses fatos de lado. É óbvio que o foco agora tem que ser muito no combate à pandemia, em tentar salvar o maior número possível de vidas. Mas a gente não pode deixar de lado os fatos completamente graves que foram relatados tanto pelo presidente da República quanto pelo ex-ministro Sérgio Moro. Esses fatos têm que ser investigados de forma absolutamente isenta, transparente na medida do possível do sigilo das investigações, os direitos e garantias fundamentais respeitados de quem for investigado, mas a população precisa de uma resposta rápida. O prazo do inquérito é de 60 dias, prorrogáveis por mais um certo período de tempo, mas a gente precisa disso o quanto antes. Essa página precisa virar para a gente focar a nossa cabeça, as nossas ações naquilo que importa e nesse momento o que é o combate à pandemia e a proteger mais vidas. Obrigada, debatedores. Boa noite, Augusto e Caio. Até amanhã. Boa noite.